Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Como você está, querido? Como está o seu coração? Olha, independente de como esteja, se você está mais tendencioso a agradecer pelas coisas boas que têm acontecido em sua vida, ou se hoje o seu coração está um pouco triste, angustiado ou ansioso pelos desafios e adversidades que estão diante de você, eu tenho a plena certeza de que se você abrir o seu coração, a sua alma, o seu entendimento para essa ministração, para esse ponto de contato com o divino, com o Senhor nosso Deus, com Jesus, que Ele está colocando diante de você, Ele vai te dar uma orientação, Ele vai te ajudar naquilo que você estiver passando, querido, porque Deus é um Deus de experiência, é um Deus que realmente se manifesta na prática. E eu acredito muito que essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos, compartilhando essa palavra, é mais uma oportunidade que Ele concede de a sua palavra, de a sua presença, chegar ao seu coração. Por isso, abra o seu coração, aumente a sua expectativa, porque o Senhor vai falar conosco. Queridos, nós estamos dentro da nossa série Reconhecendo a Presença de Jesus. Olha, eu gosto da palavra do Senhor porque ela fala sobre fundamentos. Nós queremos muitas vezes a resposta prática, específica, que vai resolver aquilo que nós estamos vivendo. Mas nem sempre essa resposta, ou o que nós achamos ser essa resposta prática, ela é o suficiente para nos dar suporte, para que a gente possa continuar vivendo a nossa vida. Lembre-se, toda a estrutura sólida, ela começa justamente com um bom fundamento. Se o meu fundamento hoje, queridos, não é a palavra de Deus, as suas promessas, não é os seus valores, não é a sua palavra, aquilo que Ele falou, infelizmente eu estou construindo a minha casa na areia. E ainda que para mim desenvolver e resolver algum problema pontual que eu esteja vivendo, eu consiga a resposta, lá na frente, inevitavelmente, eu vou encontrar maiores problemas para mim. Porque o meu fundamento não é Jesus. Agora, se o meu fundamento for Jesus, for a sua palavra, independente, queridos, daquilo que eu esteja vivendo, eu vou continuar seguro, eu vou continuar dentro de um porto seguro. Então, permita que o Senhor Ele fale com você, mesmo que você de vez em quando ache que aquela palavra não é muito para você. Fala assim, poxa, mas eu estou passando por isso e agora eu estou ouvindo essa palavra que fala sobre uma outra coisa. Por exemplo, um dos grandes fundamentos da vida, reconhecer a presença de Jesus, a nossa série. Então, talvez eu quero resolver um problema no meu trabalho, mas eu estou olhando e visualizando uma palavra que fala sobre reconhecer a presença de Jesus. E como isso é importante para a minha vida. Quando eu deixo um pouquinho esse problema pontual de lado e eu começo a olhar para reconhecer a presença de Jesus, esse fundamento, ele vai me alimentar de tal forma que vai me levar a ter a oportunidade de confrontar as minhas dificuldades de maneira diferente. Então abra o seu coração, permita que o Senhor fale com você de uma maneira especial. E dentro da nossa série nós falamos um pouquinho sobre o Messias que eles não queriam, né? Falamos sobre os fariseus que eles queriam o Messias, mas não aquele Messias que o Deus Pai tinha enviado, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós falamos um pouquinho sobre reconhecer as oportunidades. E hoje, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre reconhecer a autoridade de Jesus em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as situações, nasquelas mais inusitadas, quando parece que nada tem a ver com fé, nada tem a ver com o mundo espiritual, nada tem a ver com a questão religiosa de igreja. Mas, ainda assim, queridos, Jesus, ele faz parte, ele pode fazer parte, ele pode ter uma área, né? Ele pode ter uma atuação muito poderosa para nos trazer a ajuda que nós precisamos. Uma das grandes mentiras que nós contamos para os nossos filhos e que são contados para nós, né? A gente vai passando de geração em geração, é que é possível você particionar a sua vida com aquelas velhas máximas, né? Olha, você não pode, você tem que ser uma pessoa no seu trabalho, você tem que ser uma pessoa dentro da sua casa, você não pode trazer o seu trabalho para casa, você não pode levar a sua casa para o trabalho, você não pode trazer seu trabalho para a igreja, você não pode levar a igreja para a escola. Então nós acabamos achando que é possível nós particionarmos a nossa vida e nós sermos e vivermos de maneira diferente em cada área onde nós estamos. Talvez isso seja um pouco verdade,
em relação àquilo que é prático, aquilo que é superficial, efêmero e passageiro, como por exemplo, a gente trazer trabalho para casa, né? Ficar falando do trabalho em casa. Então é possível sim a gente deixar os problemas do trabalho ali e a gente vir para casa e viver um outro momento especial com a nossa família. Mas a pessoa que nós somos, impossível. Nós somos a mesma pessoa, com os mesmos valores, com as mesmas crenças, dentro da nossa casa, na nossa vida pessoal, assim como somos a mesma pessoa, com a mesma identidade, a mesma crença, os mesmos valores, os mesmos propósitos, dentro do nosso trabalho, ou em qualquer outra área, na igreja, ou em qualquer outra área onde nós estamos. E quando a gente acaba pensando dessa forma, nós acabamos, querido, deixando para trás uma das coisas muito importantes para que nós possamos reconhecer a presença de Jesus nas nossas vidas, que é justamente a sua autoridade. Jesus tem autoridade sobre tudo. Você percebe que lá quando ele está para voltar ao céu, né, depois da sua ressurreição, no finalzinho, se eu não me engano, de Mateus, você vai ouvir ele falando que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, o que significa isso, querido? Significa que esse poder, né? Então, a tradução desse poder nos dá a oportunidade também de entender que ele tem a autoridade. Não só o poder, mas a autoridade. É uma palavra mais completa. E ele tem autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. É como se ele falasse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então o Senhor Jesus, ele pode falar, falar, né, desenvolver sobre qualquer assunto nas nossas vidas, sobre qualquer assunto que ele for falar, que ele for dar a sua opinião, o seu palpite, né, a Bíblia vir trazer a sua sugestão, a sua orientação, ela vai ter autoridade, as suas palavras vão ter autoridade, porque também ele disse que tudo vai passar, menos as suas palavras. E também lá em Hebreus nós encontramos que ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O que significa isso? Significa, queridos, que ele versa sobre todas as áreas e assuntos da nossa vida e situações da nossa vida com extrema autoridade. Inclusive sobre os assuntos que a gente acha que estão mais longe da fé. Nessa de particionar as nossas vidas, muitas pessoas acabam não levando Jesus para o seu trabalho, não levando Jesus para os seus problemas financeiros, não levando Jesus para os seus problemas dentro do relacionamento, não levando Jesus para os problemas que ele encontra em outras áreas da sua vida e tentando resolver apenas aquilo de maneira solitária, ou então contando com a ajuda do sistema do mundo, de coisas, né, que o próprio sistema do mundo está entregando, porque o sistema do mundo, ele é assim, como ele é gerido pelo diabo, ele está sempre tentando de alguma forma substituir Jesus na nossa vida. Então, como eu vejo as pessoas do mundo sempre indo atrás de uma solução, por exemplo, para a minha vida financeira, um exemplo, então eu também faço esse mesmo caminho. Por quê? Porque eu não consigo conectar a autoridade de Jesus sobre aquela área. Então, como eu não consigo conectar a autoridade de Jesus, eu deixo Jesus dentro do círculo, né? Dentro do ambiente chamado igreja, religião, espiritualidade, mas quando o assunto é esse assunto mais material, do meu trabalho, dos meus negócios, do meu dinheiro, da minha saúde, ou seja lá o que for, eu acabo então, queridos, por exemplo, a gente está no tempo de votar, a gente está chegando aí nesse tempo, então nessa área também, na área da política, quando eu deixo Jesus de lado e eu vou então para lá vendo outras coisas que são de cunho material, queridos, eu acabo tirando, né, não permitindo que Jesus ele se manifeste ali na minha vida para me dar orientação, para me ajudar, para me socorrer, para me dar força, para me dar ânimo, para curar, para abrir a porta que eu preciso. Por quê? Porque eu não consigo reconhecer a autoridade dele sobre aquela área. Eu sei que Jesus tem autoridade na igreja, quando o pastor está falando, né, quando está sendo ministrada uma palavra ali, mas o que significa a autoridade de Jesus para mim dentro dessa área, por exemplo, a política, que a gente vai viver um pouco mais à frente com as eleições municipais, ou então dentro da minha área financeira, ou qualquer outra área que ela tem em si essa visão mais que é material mesmo, é uma coisa mais técnica, é uma coisa assim mais desse mundo, então de trabalho, de negócios, né? Então sou eu que tenho que resolver isso. Aonde que Jesus ele entra em tudo isso? Isso é uma estratégia do diabo, querido, porque quando ele consegue colocar essa mentira dentro do nosso coração e particionar a nossa vida de maneira que Jesus ele versa, ele fala, ele tem assunto, ele tem poder e autoridade sobre algumas áreas, mas sobre as outras eu tenho que viver sozinho.
sozinho. Eu acabo então não reconhecendo a presença de Jesus dentro da minha vida. E não ache que, com o passar do tempo, a presença de Jesus vai ser sentida de maneira automática, de maneira nenhuma. Se eu não trouxer a presença, a perspectiva, a expectativa, a visão de Deus para dentro da área onde eu estou vivendo, muito provavelmente a visão que eu tenho dentro daquela área que não tem a presença de Jesus, que eu acho que é inteiramente material, física e passageira, ela vai ser levada também para dentro do local onde eu achava ter a presença de Jesus, que é, por exemplo, dentro da religião, da igreja, da espiritualidade. E aí a pessoa fica presa dentro de tradições e costumes que não tem sentido, né, para a sua vida. Tem até um sentido meio que familiar, que ela recebeu e tudo mais, mas não tem, queridos, um sentido espiritual, vivencial. E tudo isso é que Jesus ele veio dar para nós, né? O Senhor ele morreu na cruz do Calvário, não é para dar uma filosofia para gente, para dar uma teoria para nós, não. Ou mesmo uma doutrina, não é isso que ele quer dar para gente. Em primeiro lugar, ele quer dar uma experiência pessoal conosco, no nosso dia a dia. Mas para isso, eu tenho que reconhecer que o Senhor Jesus, ele tem autoridade, ele versa, ele fala, ele tem sugestões, ele tem palavras, ele tem direcionamento, ele tem realmente autoridade sobre todos os momentos, todas as áreas, todos os pensamentos, todas as emoções, todas as minhas intenções, motivações, todos os meus relacionamentos. Ele pode falar sobre isso, ele fala com autoridade, porque todo o poder é dele nos céus e na terra. E nós encontramos aqui um embate entre Jesus e os fariseus a respeito de João Batista, que nos mostra muito bem isso. Eu vou ler só o versículo 2 e explicar um pouquinho, porque é extenso, mas você pode ler. Está ali, queridos, em Lucas capítulo 20, do versículo 1, você vai encontrar até o versículo 8. Até o versículo 8 você vai encontrar Jesus debatendo com os fariseus sobre isso, né? E aí então, do versículo 1 e o versículo 2 está escrito assim, Lucas capítulo 20, versículo 1 e 2. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo, dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Olha o que estava acontecendo aqui, queridos. Os escribas, né, aqueles principais sacerdotes, fariseus, os líderes religiosos da época, eles viam Jesus como um concorrente à autoridade deles. E eles queriam reconquistar essa autoridade. Uma das coisas que eles faziam era tentar destruir, né, a autoridade de Jesus, a imagem de Jesus perante o povo. Então eles sempre vinham com essas perguntas capciosas para tentar colocar Jesus dentro de um labirinto, né? De colocar ele assim de uma forma que ele não tinha saída. Mas o Senhor Jesus, ele sempre tinha uma saída que eles não esperavam. E aqui eles vêm mais uma vez para questionar a autoridade com a qual Jesus ele está fazendo os seus milagres e pregando a sua palavra. Queridos, estava claro para eles que Jesus ele tinha um algo a mais. Estava claro para eles que ele tinha se apresentado justamente como o Messias que todo o Antigo Testamento havia explicado, havia dito que chegaria. As pessoas comuns já haviam aceitado, em grande parte, o fato dele ser o Messias, né? Já havia aceitado Jesus, já estava com eles, e aonde ele estava sempre tinha palavra de vida, sempre tinha verdadeiramente milagres, né? O Senhor fala, tem uma passagem na palavra dele que todos que chegavam com algum tipo de enfermidade, ele curava, ele libertava as pessoas. Então as pessoas sabiam, os discípulos sabiam que ele era realmente o enviado de Deus para essa terra, mas aqueles fariseus não aceitavam a autoridade de Jesus. Por isso, eles não puderam, queridos, nesse tempo maravilhoso que Jesus esteve nessa terra, gozar das benesses de ter a presença de Jesus ao seu lado, fazendo milagres, trazendo aquelas palavras, né, o reino dos céus verdadeiramente, estabelecendo e explicando tudo aquilo que o Antigo Testamento já dizia. Então eles não tiveram essa oportunidade, eles ficaram
presos dentro do seu próprio pensamento, do seu próprio mundo, queridos. E esse mundo criou uma barreira entre eles e a presença de Jesus. E o próprio Deus, né? Porque Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio a essa terra, visitou, esteve entre eles, mas eles resolveram crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não reconheceram Jesus. Por que não reconheceram Jesus? Porque não reconheceram a autoridade dele sobre aquilo que ele falava e sobre aquilo que ele fazia. Chegou um episódio tão triste que eles falaram que ele fazia, que ele expulsava demônios pelo nome de Beelzebu, para que você veja, querido, como que estava a cegueira daqueles fariseus. Tudo porque eles não queriam abrir mão da sua arrogância, eles não queriam abrir mão daquele patamar aonde eles estavam em relação às escrituras sagradas, né? Eles achavam que tinham chego num patamar de conhecimento da escritura sagrada que ninguém podia estar acima deles. Por isso eles então não reconheciam a autoridade de Jesus. Queridos, acontece muitas vezes na nossa vida, nós achamos que nós temos a autoridade, né? Nós temos o conhecimento, nós temos tudo o que precisa para resolver as dificuldades que nós estamos enfrentando dentro dessa área. Então a gente cai de cabeça, né? Procurando as soluções, muitas vezes soluções que nós já conseguimos implementar em outros momentos, e nós achamos que nesse novo ciclo vai dar certo novamente, mas não dá. E aí a gente fica patinando na vida, queridos, porque eu não reconheço que sobre aquele local, aquela situação, por mais técnica que seja, que não importa, Jesus, ele tem autoridade. E quando eu reconheço essa autoridade, eu me rendo ao Senhor, eu peço a sua ajuda, então eu tenho a sua presença que abre portas onde não existem portas para mim. Por isso, a minha proposta hoje, para que você reconheça a presença de Jesus, que é tão maravilhoso você andar, você viver o seu dia, reconhecendo que Ele está no escritório com você, que Ele está no carro com você, que Ele está lavando a louça com você, que Ele está na escola com você, que Ele está, queridos, em todos os lugares. Reconheça a autoridade que Ele tem sobre esse assunto que você está permitindo, né, que esteja dentro da sua mente, que está te incomodando. Jesus, que eu te garanto, Ele tem autoridade para te ajudar, para resolver, para te dar uma opinião, para te dar a sugestão, ou melhor, o caminho correto de como você resolver esse problema. Reconheça a autoridade de Jesus e você o reconhecerá na sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.